Bom, pessoal, sobre a série do jejum, bom dia, boa tarde, boa noite, desculpa. Mas sobre as séries do jejum, e como eu tenho dito, praticamente a gente ah, já passou o que se tinha conhecimento, lógico que há muito mais conhecimento, né? Mas o que nós tivemos, eu e a Patrícia, praticamente está encerrado, né? Mas sempre tem algum resíduo, algo que passa que a gente se esquece, né? Eu gravei um vídeo só, mas tive que dividir em três porque estavam tocando no aparelho e cortava a ligação. E faltou um complemento, né, dele para inteirar o assunto do jejum. É, Muitas vezes a gente fala sobre se desverminar, mas o se desverminar não é por causa que a pessoa fica com tremedeira quando pratica o jejum, porque vocês podem ver com um determinado tempo, 3 dias depois ou 7 dias depois, começa a dar uma tremedeira, uma fraqueza, tá? Mas essa fraqueza, ela não é dos vermes, ela não é dos vermes. Os vermes incomodam porque começo a sentir a falta da presença da alimentação e começam a incomodar a pessoa em querer fazer comer, forçar a se alimentar. Então o problema do vermes é somente isso. Ele não intervém em nada, mas ele deixa a pessoa um pouco ansiosa, querendo se alimentar, e é por causa dos vermes, tá? Ou parasita, algo semelhante assim, tá? Mas a questão da fraqueza, ela é bem simples. Nós vivemos desde a primeira plantação do trigo e do arroz, né? Nós se tornamos dependentes do trigo e do arroz. E isso já parece que já está fazendo parte do nosso genes. E não é, vocês não vão pensar que vocês vão eliminar o trigo e o arroz e vai eliminar a carne, vai eliminar isso, vai eliminar aquilo. Não vai, não vai. Pode até, não resta dúvidas. Há muitos que conseguem eliminar de vez, banir de vez e passar longe da carne, do trigo e disso. Mas são raros, são assim, ó. Isso aí dá para contar no dedo. Em números de habitantes no nosso planeta. É isso que eu estou tentando dizer, em números de habitantes no nosso planeta, tá? Então veja bem, porque isso só criando uma nova geração, tá? Para banir o trigo, tá? E o arroz, tá? E o glúten, né? Que vem gerado disso aí. Então veja bem, então essa fraqueza, ela é baseado nisso que eu estou dizendo, que dá essa fraqueza, tá? E aquele desenchume que se tem, que se perde, que a pessoa fica assim, ó, quando faz o jejum seco, né? Se engana que perdeu gordura, não, ela se desinchou, ela perdeu líquido, ela se desinchou, mas a gordura não, a gordura ainda está no corpo, tá? Por isso que o jejum seco, ele é questionado em todos os meios, e hoje atualmente até no meio científicos, né? Por causa disso, a pessoa desincha, ela perde líquido, ela não perde gordura. A gordura tu vai perder da seguinte forma, tomando água e perdendo água. Porque que acontece? Tu começa a limpar os órgãos internos, porque tu não está te alimentando, tu começa a limpar os órgãos internos. Então tu começa a tirar, eliminar a gordura graduativamente, tá? Eu fazia assim quando eu fazia jejum. Eu fazia 3 dias de jejum seco, eu me desinchava, perdi o líquido que estava no corpo, 3, 4 dias, perdi o líquido que estava no corpo, e depois fazia 25 dias, 30 dias de jejum com água, tá? E se eu quisesse alongar, ia 40, 45 dias, aí eu fazia
veja bem, eu fazia 3 jejuns num só. Eu fazia com sucos, tomava sucos. Por quê? Porque eu alimentava o corpo. Então eu poderia chegar a 45, 46, 47 dias, né? Já cheguei a 50 dias quando era mais jovem, tá? Já cheguei a 50 dias, tá? Por isso que eu levei a Patrícia bem próximo a isso. Eu não quis chegar a 50 dias com ela, tá? Mas sobre toda a assessoria minha. Eu estava junto, presente, todos os dias e assessorando ela. Tá? Lógico que ela só fez com água. Tá? Eu queria ver algo que eu não consegui fazer, porque eu, quando chegava nos 40 dias eu tinha que trocar, eu tinha que tirar a água e botar o suco. Tá? Então, mas ela não, ela conseguiu esse fato, tá? A persistência dela praticamente ajudou ela a isso. Tá? Ela é muito persistente, tá? Então ela chegou. Tá? E então eu estou tentando trazer para vocês sobre a questão da fraqueza. A questão da fraqueza é o trigo, a carne e o arroz que está no nosso corpo. E o corpo sente falta da presença disso. E aí começa a tremura. A mesma coisa é quando tu vai desintoxicar uma pessoa. Ela começa a tremer. Por causa do quê? Porque o corpo sente falta da presença, né, daquilo que ela é dependente. É a mesma coisa o ser humano. Então, para mudar isso, né, só fazendo uma nova geração. Né? Porque veja bem, o trigo, o arroz e a carne está presente há mais de 30 milhões de anos no nosso corpo. Ela já está incorporado nos genes nosso. Ela faz parte de nós no dia a dia. Então, só criando uma nova geração, tá? Já nascendo e se alimentando com produtos naturais, com algo assim, tirando, desintoxicando a nova geração. Aí sim vocês vão ter um novo ser humano, né? E vai se alimentar de grãos e coisas assim, o que antigamente também se alimentava antes de vir o trigo, né? Mas não a carne. A carne, o ser humano começou a comer a carne, eu acho praticamente Deus que é ser humano, né? Então, mas sim, o arroz, o trigo, isso veio plantações bem depois, né? Foram bem depois, bem depois. Mas a carne não, a carne que veio desde o início, né? Então, veja bem, então são fatos que eu digo, a tremura, né, é baseado nisso. O corpo sente a necessidade de ingerir o trigo, o arroz e a carne. Então é por isso que dá essa fraqueza. Tá? Os vermes apenas incomodam para a pessoa quando está no regime longo, de 10, 15 dias com água, tá? Ele incomoda e a pessoa sente uma ansiedade, fica desesperado para comer, mas não interfere em nada. O vermes não interfere em nada, apenas nessa ansiedade. Tá? Porque as coisas têm que ser bem esclarecidas, dentro mesmo daquele pequeno conhecimento que se tem, não sair se abordando bobagem. Né? Então, veja bem, e sempre repito, cuidado muito grande com os jejuns, não brinque com os jejuns. Já houve casos de óbito por essa bobagem do jejum, tá? Porque as pessoas ficam naquela histeria, né? Porque a internet está lotada e a situação da doença que está aí presente, as pessoas estão em casa, algumas, né, e fica ansioso, porque o próprio ser humano é ansioso por si próprio, não é? Alguns dominam muito bem isso, outros não, né? E saem a fazer bobagem. Por favor, tenha muito cuidado. Sempre façam um check-up. Os cálculos renais, né, e da vesícula é muito perigoso no jejum. Tenha sempre esse cuidado, tá? Tenha sempre esse cuidado, tá? Não fique naquela questão que é a ferramenta da medicina. Ai. Não,
são ferramentas. E a gente tem que lançar mão daquilo que existe, tá? Não é o porquê que a gente tem esses comportamentos de fazer jejum, coisa assim, que a gente não vai usar a ferramenta para ver como é que está o nosso corpo, tá? Porque nós não tivemos olhos de raio-x para olhar um para o outro e dizer assim, ah, tu tá bem. Pô, se tivesse olhos de raio-x, eu vou dizer uma coisa, nós seríamos ricos, né? Porque ia ter filas e filas de pessoas querendo fazer exame com a gente. Então nós não tivemos olhos de raio-x, né? E nem somos seres humanos habilitados a isso. Então tenha sempre cuidado, pense bem no fazer o seu regime. É muito bom, é uma arte milenar, espetacular, não é? Outra coisa importante para a gente ter curas, muitas vezes de ansiedade, é a música. A música é algo que vem dos japoneses, que vem dos povos antigos. A arte da música é um tema muito grande para se abordar, eu não entrei nele ainda, mas a música relaxa o corpo. A música também é curativa. Parece uma coisa de se dar risada. Música, não é? Não barulho. Música. A música também é curativa. E curativa e cura muitas doenças, porque ela passa uma paz ao corpo, ela passa uma tranquilidade ao corpo, ao ambiente, né? Música, não batida em tambor. Música, né? E a música é uma ferramenta também milenar que cura, e cura mesmo, tá? Mas isso é um outro tema que teria que se abordar, né? É como eu disse, a ala da alquimia ela abrange praticamente quase tudo, né? Então isso é um outro tema, a música. Eu estudei muito sobre a questão da música, tá? E o que eu estou dizendo para vocês é verdade, a música cura sim. Bom pessoal, obrigado. Se gostarem do vídeo, eu peço em nome da Patrícia, né? Um beijo no coração, né? Eu não tenho muito esse costume de falar, porque é ela que lançou essa frase, né? E ela não copiou de ninguém, dela mesma, que ela sempre dizia quando era jovem, é do coração, né? Então, o que eu tenho para dizer para vocês, se gostarem, compartilhe, né? Leve mais a outras pessoas, tá? Muito obrigado pessoal, até o próximo vídeo.